Olá, aqui é o professor Bruno Leal, dando prosseguimento à nossa aula sobre predicado e predicativo. Vamos agora falar um pouco mais especificamente sobre o predicativo. Já falamos bastante nos vídeos anteriores, só que agora vamos sistematizar esse estudo do predicativo. Estamos ao vivo aqui no Leal Concursos e eu gostaria de pedir para alguém ler para mim, por favor, o que é o predicativo. Qualidade ou condição do ser ao qual se refere, ou seja, é um atributo. Normalmente aparece ligado ao sujeito do verbo de ligação, mas não pense que só há predicativo do sujeito com verbo de ligação. Esse termo sintático pode ocorrer em orações com verbos intransitivos e transitivos. Isso. Aqui a palavra-chave é normalmente. Normalmente não significa sempre, tá? Normalmente aparece ligado ao sujeito por um verbo de ligação, mas pode eventualmente ocorrer predicativo do sujeito mesmo com verbos intransitivos ou transitivos. É o caso do predicado chamado verbo nominal, tá? Vamos falar sobre ele daqui a pouco. O que é o predicativo do sujeito? Refere-se ao sujeito caracterizando, não necessariamente aparece só com verbo de ligação. Não necessariamente aparece só com verbo de ligação. Se você perceber que o verbo é de ligação, ocorrerá predicativo do sujeito. Agora, pode ocorrer predicativo do sujeito mesmo sem verbo de ligação. Nós estamos felizes, né? Já analisamos esse tipo de frase no vídeo anterior. Nós é o sujeito, o estar é um verbo, como o nome sugere, indica um estado, e o felizes é o atributo, a característica, a condição, a qualidade do sujeito. Show de bola? Agora existe também o chamado predicativo do objeto. Esse é um horror para a galera entender, para a galera identificar no dia da prova. De novo, normalmente, não é sempre, quase sempre, normalmente, é uma característica dada pelo sujeito ao objeto direto. Enfim, é um termo sintático que modifica o objeto direto. Isso aqui é muito importante, ó. É uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto direto. Tá? O sujeito que atribui ao objeto direto essa característica, esse atributo. Tá? É bom dizer que há predicativo do objeto direto, normalmente com os chamados verbos transobjetivos. Tá? Julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar, considerar, declarar, dotar, tornar, encontrar, deixar, achar, etc., os quais indicam opinião ou designação. Isso é importante, vou até frisar. Opinião ou designação. E normalmente, não é sempre, vão aí exigir um objeto seguido de um predicativo para esse objeto. Por exemplo, o povo elegeu Lula presidente. Maravilha. Quem é o sujeito? O povo. O povo elegeu quem? Lula é o objeto direto. O Lula, antes da eleição, ele era presidente? Não. Ele passou a ser presidente após o povo ter votado nele, em sua maioria. Então, o povo atribuiu ao Lula uma característica que ele não tinha antes da eleição: presidente. Tá? Então, elegeu é um verbo chamado transobjetivo. Ele pede o objeto direto seguido de um predicativo desse objeto.
nós temos aqui um chamado predicado verbo nominal, beleza? Predicado verbo nominal, que é um verbo de ação, que é o eleger, e um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Existe também o predicativo do objeto indireto, que é mais raro, não é tão comum, muito raro. Por exemplo, eu gosto. Gosto de quem? De vocês. De vocês é o objeto indireto. Com que qualidade, com que atributo, com que característica? Quietinhos. Tá? É muito raro aparecer em prova o predicativo do objeto indireto. Bem, vamos agora trabalhar isso melhor, com mais exemplos, mais exercícios. Paramos no 28, no vídeo anterior, né? Vamos começar pelo 29. Ele foi nomeado supervisor pelo gerente. Nós temos aqui, comentamos na aula passada, né? A chamada voz passiva. Eu preciso que vocês peguem a voz passiva, que vocês percebam quando ela surge. Verbo de ligação, quase sempre o ser, mais o predicativo do verbo principal. Ele foi nomeado supervisor pelo gerente. Ele não praticou a ação de nomear ninguém. Ele sofreu a ação de ser nomeado. Beleza? Quem praticou a ação foi o gerente. Pelo gerente é o nosso querido agente da passiva. Tá legal? O supervisor é uma característica que o gerente atribuiu ao, no caso, né, ao sujeito. O gerente atribuiu ao sujeito, que é o ele, uma característica, tá? Então, o supervisor é um predicativo do sujeito. Temos aí um chamado predicado verbo nominal, que é um verbo de ação, mais um predicativo. Tá legal? Beleza? Definiu-se o caso como impossível. Preste atenção, por favor, aos detalhes. Ó. Aqui você tem uma partícula passivadora, vimos isso na aula passada, relembramos na aula passada. Nós temos aí voz passiva. O caso foi definido como impossível. Como impossível é uma característica do sujeito, é uma característica do caso. O caso foi definido como impossível, tá? É um atributo do sujeito, predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo? O caso foi definido como impossível. A característica do caso é ser impossível. Show de bola aí? Tranquilo? O C é partícula passivadora, conforme eu comentei. De novo, nós temos um predicado chamado verbo nominal, composto por um verbo de ação, mais um predicativo. Eu quero que você perceba que o predicativo ele não é exclusivo de frases com verbos de ligação. Tá? Temos aí alguns exemplos de predicados verbos nominais. Outro caso, ó, de predicado verbo nominal. Eles assistiram nervosos à partida. Sujeito eles assistiram a quê? A partida, objeto indireto, e estavam nervosos, né? Beleza? Aqui você poderia até desmembrar uma oração em duas, para deixar claro que o nervosos é o predicativo do sujeito. Ó. Eles assistiram a partida e estavam nervosos. Eu coloquei aí um verbo de ligação para deixar claro que nós temos aí realmente um predicativo do sujeito. Tá? E mais uma vez um predicado chamado o quê? Verbo nominal. Show de bola. E aí, eles deram, muito ansiosos, um presente
ao irmão. E aí? Verbo dar, eles deram o quê? Um presente, objeto direto, a quem? Ao irmão, objeto indireto, e estavam muito ansiosos. Muito ansiosos, mais uma vez, é um predicativo do sujeito num predicado verbo nominal, né? Verbo de ação mais um predicativo. Se Papai do Céu permitir, minha filha se tornará uma grande médica. Tornar-se é um verbo de ligação no contexto, e aí você tem uma grande médica, predicativo do sujeito. Nós temos aí um chamado predicado nominal, né? Predicado nominal. O que é um predicado nominal? Ele é formado por um verbo de ligação mais um predicativo, tá? Interessante esse exemplo 34. Nós somos 10 lá em casa. Nós somos 10 lá em casa. 10 é um numeral, né, na função de predicativo do sujeito. O somos no contexto é ligação. O 10 é a característica do sujeito. Nós somos 10. Nós somos vários, diversos, muitos. Tá? De novo, nós temos aí um predicado nominal, formado por um verbo de ligação mais um predicativo. Eu serei você amanhã. E aí? Eu serei você amanhã. Serei, verbo de ligação. O você é uma característica do eu. É um predicativo do sujeito. Essas frases um pouco estranhas, né, podem confundir, mas a essência é a mesma. Serei ligação, eu sujeito, você é uma característica do sujeito. O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Olha o detalhe do predicado verbo nominal. O ônibus da seleção chegou para o jogo e estava atrasado. O atrasado é um predicativo do sujeito, né? Nós temos aí um predicado verbo nominal. Meu Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Uma mentira que contam pra gente na escola, né? Não é nada disso. Deixa pra lá. Meu Brasil é lindo, maravilhoso, enorme, desigual, problemático. Enfim, meu Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Então, o verde das matas e o amarelo do ouro é o predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Aqui nós temos, né, o que comentamos, que o advérbio, eventualmente, né, em casos bem específicos, eles funcionam como predicativos, né? A vida é assim, a vida é desse jeito, desse modo, né? Às vezes as pessoas ficam bem, outro advérbio, depois de uma separação. Aqui você tem verbos de ligação e servindo como predicativo advérbios. Não é comum, não é uma função característica do advérbio, mas eventualmente foi encaixado. Certo? Beleza? Então aqui nós temos a possibilidade de um advérbio servir como predicativos dos seus respectivos sujeitos. Show de bola? 39, interessante a 39. Nós parecemos que estamos sempre
nos intrometendo na vida dos outros. Eita! Caramba, essa foi uma pedrada, hein? Sujeito nós, o parecer aí é ligação. Nós parecemos felizes, motivados, confiantes, alegres, saudáveis, elegantes, enfim, o adjetivo que você quiser. Nós parecemos isso, que estamos sempre nos intrometendo na vida dos outros. Aqui você tem uma oração exercendo a função de predicativo do sujeito nós. Tá legal? Tranquilo? Nós vamos lá na frente estudar as chamadas orações subordinadas e vamos ver tudo isso aí. Tem mais alguns poucos detalhes, tá, gente? Só para a gente poder terminar. A taça é de cristal. Repare que o predicativo ele pode vir eventualmente também o quê? Preposicionado. Não é tão comum, mas pode acontecer de o predicativo do sujeito vir preposicionado, tá? O é, verbo de ligação, tá? De cristal é o predicativo do sujeito. Agora, olha que coisa interessante. A taça de cristal quebrou com a nota aguda da soprano. Aqui o de cristal está ligado diretamente ao núcleo do sujeito, taça. Aqui ele não é predicativo do sujeito, ele é chamado de adjunto adnominal. A taça de cristal quebrou. Tá? É um termo ligado diretamente ao núcleo do sujeito, taça. Beleza? Como o português é chato às vezes. É o mesmo termo, né? De cristal, só que agora com funções sintáticas diferentes. Estou sem medo. De novo, aí um predicativo do sujeito preposicionado, tá vendo? Estou sem medo. Estar é ligação, sem medo, predicativo do sujeito. Aí seu Ordirley, né? Seu Adélio, Dona Pâmela, Dona Ana. Continuamos o quê? Com sono. Enfim. Eu chamei de Adélio. Chamei Adelmo. Eu sei que ele é o Adélio. Exatamente. Adelmo. Não, mas ele é do bem. Ele é do bem. Isso aí é 100%. Isso aí é nossa. Continuamos com sono. Continuamos ligação com sono predicativo do sujeito. Estou ficando velho, trocando nas pessoas, trocando as coisas, estou ficando velho, desculpa. A distância de 20 quilômetros, ó, interessante, ó. A distância é de 20 quilômetros, verbo ser, ligação, de 20 quilômetros, de novo predicativo do sujeito. Temos aí de novo um termo preposicionado funcionando como predicativo do sujeito. Interessante, né? Porque esses termos preposicionados, a galera em geral vai de objeto indireto. A galera não quer pensar, não quer raciocinar, quer decorar. Aí bota que é tudo objeto indireto. Tem preposição, objeto indireto. Aí acaba se ferrando. É primordial que aprendamos gramática. Ó, aqui nós temos uma oração na função de sujeito. Isso é primordial. Oração na função de sujeito, o é verbo de ligação e o primordial predicativo do sujeito. Que aprendamos gramática é primordial. O que aí ele é a conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada a substantivo. Mesmo exemplo, é necessário isso. Isso é necessário. A oração é o sujeito do verbo ser, o necessário predicativo do sujeito. Mesma coisa, estou confiante que vocês irão passar na prova. A oração é o sujeito, o estou é o verbo de ligação e o confiante é o
predicativo. Interessante que nesses casos o predicativo está vindo antes do sujeito. O atributo está vindo antes do próprio sujeito. Para terminar, a capital do Brasil é Brasília. Como é que vocês classificam a palavra Brasília? Qual é a função do Brasília? E aí, o que vocês acham? A capital do Brasil é Brasília. Aqui você tem que tomar cuidado, porque nós temos ligação, verbo de ligação. Um dos dois termos vai ser o sujeito e o outro vai ser o predicativo. O que é mais plausível? A capital do Brasil ser o atributo do termo Brasília ou Brasília ser o atributo da capital do Brasil? Qual dos dois termos aí é sujeito? Brasília ou a capital do Brasil? O que é mais plausível? É mais plausível Brasília ser o sujeito e a capital do Brasil ser a característica, o atributo desse sujeito. Tá? Então aí a frase está invertida. Brasília é o sujeito e a capital do Brasil é o predicativo. Tá? Show de bola? Então, maravilha. Terminamos por hoje. Só por hoje. Próxima aula tem mais. Obrigado. Léo Concursos. Vem comparar.